Aleluia, você pode engrandecer o nome do Senhor, adorá-lo, elogiá-lo, dizer o quanto você o ama. Vamos, encha esse lugar com o seu incenso, com a sua adoração, com a sua oração, com o seu elogio ao Senhor nesse momento. Pai, nós te amamos, nós te desejamos, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, não há outro como Tu. Diga para Ele, Tu és o nosso amigo, Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Teu é o reino, o poder e a glória. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Eu venho falando com vocês que no domingo de Páscoa seria uma noite de vigor. Essa semana, a Páscoa começou no dia 5 e termina no dia 13. Seriam dias de um revigoramento na igreja, no povo de Deus, no povo da aliança, aqueles que estão se lançando aos pés do Senhor nesses dias. Eu estou muito feliz. Meu filho está aqui hoje, o Rafa está ali dormindo, sem febre, curado. Deus, Ele disse que ia curar na Páscoa. Meu filho está curado, graças a Deus. E enquanto a gente estava aqui adorando o Senhor, eu via esse teto tomado de gotas. Só que não era gota de água, era gota de azeite. E as pessoas simplesmente levantavam as mãos para tomar posse. Essa gota é minha, é a minha cura. É a minha cura. É o meu renovo, é o meu vigor. Se você não quiser, quem está do lado quer. Se você não quiser, eu pego tudo. Eu quero. Ele cura câncer. Ele cura Parkinson. Ele cura hipertensão. Irmãos, eu estou 3 semanas sem tomar remédio de pressão. Sério, eu estou 3 semanas. Eu fui tomar, aí a Maria, papai, por que você vai tomar remédio? Tipo assim, a gente não estava na igreja agora? E eu falei, rapaz, o Senhor está usando uma criança para eu falar, minha filha. E aí eu não vou tomar. E normalmente, quando eu não tomo remédio de pressão, em um dia meu coração já começa a sentir dor na nuca. Eu não sou daqueles que tem silencioso não, eu sinto dor mesmo. E estou 3 semanas, sabe, com mais vigor do que nunca. O Senhor cura. O Senhor curou tantas vidas aqui nesses últimos dias. O que é AVC para Ele? O que é câncer para Ele? O que é endometriose? Não é isso que se chama? É endometriose, né? O Senhor cura e Ele está curando vidas aqui. Estou muito feliz. Dona Marideia está aqui hoje, a gente visitou a casa dela. Levanta a mão, Dona Marideia, para todo mundo te ver. Está dando um tchauzinho. Ela mora ali no final da rua. A gente está entrando de casa em casa para abraçar as pessoas, para ouvir e para convidá-la. E a Dona Marideia falou, eu vou estar lá no domingo. E está aqui. E vai ser tocada pelo Senhor. Vai sair daqui regozijante de alegria. Irmãos, Deus está trazendo até gente de fora para se mudar para Vitória. O Eliel está vindo de Joinville. E aí eu saio do meu gabinete hoje. Aí o irmão fala comigo, pastor, tem um amigo do Russo e do pastor Rodrigo aqui. Falei, aonde? Eu, Davi ali atrás, veio de Pernambuco, de mudança para Vitória. Davi é um evangelista que entra nas bocas de fumo. Faz um trabalho lindo, sabe? Levando alegria a lugares cheios de tristeza, e está aqui, se mudou para Vitória, assim, recebeu uma proposta de emprego, e está aqui, e não tem outro lugar para você estar não, Davi, é junto com a gente mesmo, evangelizando. Eu falei que eu vou ganhar, meu irmão, ele falou isso, eu falei, nós vamos ganhar esses meninos do tráfico tudo. A gente está anunciando, só tem 2 formas de você sair, velho, ou é morto ou é crente. A gente leu o estatuto de vocês. Vocês leram, pastor? Sim, a gente leu, a gente estuda o estatuto, porque a gente sabe que morto vocês não vão sair. Vocês vão sair crente. Aleluia. O Senhor está tomando esse bairro. Está tocando Vitória. Jesus está aqui.
Em 52 dias, Deus é capaz de reconstruir algo poderoso. Isso ela escreveu no primeiro dia. E ontem eu falei que eu entrei no meu gabinete e o Senhor falou comigo, Neemias 6,15. Justamente o dia em que Neemias ele acaba de edificar os muros. Muros fala de demarcação de território. O povo de Israel, a cidade estava destruída pelo rei Nabucodonosor e seu exército. E Deus ele levanta, depois da liberação do povo que estava cativo na Babilônia, a reconstruir Jerusalém. Vem a primeira comitiva para restaurar o altar, depois a segunda comitiva com Esdras, a segunda comitiva com Neemias, e Neemias leva 52 dias para restaurar os muros. E eu sempre falo isso, gente, já tem 7 anos que eu estou falando isso nós juntos, um processo em que Deus está restaurando o nosso altar, adoração, intercessão, uma etapa onde Deus está restabelecendo a lei, a Torá, a palavra de Deus no meio do povo, e por último, demarcação de território numa região, significa o povo de Deus tomando posse de uma região geográfica, o lugar onde o governo do Espírito se manifesta. E ontem o Senhor falou essa palavra comigo, hoje está confirmando, a Michela, hoje nós estamos no 52º dia, amém? Deus está aqui, e aí vem a Evinha, pastor, Deus me fez ir lá em casa, para pegar não sei o que, e o Senhor fala que Ele está hoje iniciando um novo ciclo aqui na Juntos por Ti, o fim de um ciclo, o início de um novo ciclo. E ela falou assim, e ela não estava aqui, eu preguei essa mensagem, quem coloca a mão no arado e se volta para contemplar as coisas que deixou, não é apto para o reino de Deus. Mas eu sei que o Senhor está levantando, cooperadores, ceifeiros nesse lugar, os campos estão brancos, o reino de Deus está acessível aqui nesse bairro, vidas e mais vidas estão entrando, a porta está aberta. Se você ainda não entrou, a porta está aberta. O Pai está de braços abertos para te receber hoje. Amém? Abra comigo, a palavra de Deus no Evangelho de Jesus segundo Lucas, o evangelista Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao 35. Lucas 24, verso 13 ao 35. Uma leitura um pouco longa, mas a gente vai entrar nesse texto daqui a pouco. Os discípulos de Jesus no caminho de Emaús. Eu quero hoje falar sobre a ressurreição de Jesus e o impacto nas nossas vidas. Podemos ler sim? Eu acho que eu coloquei aqui, vou ler na versão Almeida Revista e Atualizada. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo muitas perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhes disseram, as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação, à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também, algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava
em todas as Escrituras, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. 29, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram, e eles desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Queridos, hoje é domingo de Páscoa, dia da celebração da melhor notícia que o mundo poderia receber. Cristo morreu para nos salvar da condenação eterna. Cristo nos libertou do jugo da morte, da escravidão, a partir da sua morte na cruz do Calvário. Mas a melhor parte dessa notícia, o melhor trecho de todo o Evangelho é que a cruz ela está vazia, como também o túmulo está vazio. Jesus vive, Ele ressuscitou, aleluia. A história do cristianismo é a história de um triunfo sobre a morte. A Páscoa, ela não termina na sexta da paixão. A Páscoa, ela não termina com Cristo crucificado. A Páscoa, ela não termina num funeral, mas termina numa festa. O túmulo vazio e Jesus sendo aclamado por anjos, sendo coroado nas regiões celestiais, assentado ao lado do Pai. Isso é motivo de festa. Jesus foi o único homem capaz de entrar na morte para vencer a morte. Vou repetir: Jesus foi o único ser humano capaz de entrar na morte para vencer a morte. Ele cumpre a lei, ele entra na morte, arrancando o aguilhão da morte, que é o pecado, e ele se torna a ressurreição e a vida, de maneira que hoje nós não pregamos sobre um Cristo que está morto, alguém que esteve vivo e depois morreu, mas ele morreu e ressuscitou, e ele está entre nós. Aleluia, Jesus está aqui. Nós não proclamamos alguém morto, nós proclamamos alguém que vive, viverá pelos séculos dos séculos. Ele reinará sobre toda a terra. Por que nós celebramos a Páscoa? Porque a Páscoa significa que a morte já foi vencida. Se ele venceu a morte, o que dirá o câncer? Se ele venceu a morte, o que dirá o Parkinson? Não é nada, basta um estalar dos dedos do nosso Senhor Jesus, que todas as enfermidades, assim como Ele nos perdoou de toda iniquidade, Ele sara as nossas enfermidades. Salmo de número 103, verso 3, Ele sara as nossas feridas, Ele se lança na cruz do Calvário, aleluia. Ele vence a morte na ressurreição, e Ele vai voltar para destruir o seu último inimigo, a morte, o lançando no lago de fogo. Não haverá mais morte. Aleluia. E hoje eu quero dividir essa exposição em 3 partes, 3 etapas. Eu quero falar sobre a importância da ressurreição, eu quero falar sobre evidências da ressurreição, e por último, entrando no texto que introduzimos, eu quero falar sobre o impacto da ressurreição de Jesus em nossas vidas, hoje, de maneira prática. Amém? Podemos ir? Quero orar. Pai, eu te agradeço por estarmos aqui reunidos em família, adorando o seu nome, rendendo graças a ti, nesse dia, Pai, em que celebramos a sua vida. Pai, eu te agradeço e te peço que confirme essa mensagem com poder, com reconciliação, com salvação, com uma grande colheita. Pai, não somos merecedores de nada, em mim não há nada, não tenho palavras eloquentes, não tenho nada para dar aqui, a não ser a sua palavra, os seus feitos. Quem é o Senhor? O que o Senhor fez, está fazendo e fará. O Senhor vive. O Senhor é poderoso, por isso manifesta o seu poder aqui, a sua graça transbordante. Amém.
Primeira coisa que eu quero citar para vocês é que a ressurreição de Jesus, ela é o fato mais extraordinário da história. Ninguém vai ver outro fato como esse em qualquer outra religião. Muitas pessoas podem dizer, todos os caminhos levam a Deus, e essa é uma mentira, porque você não vai achar em nenhuma outra religião o que Cristo fez. Ele é o único caminho, a verdade e a vida, não tem outro que vá até o Pai a não ser Ele. Você não vai encontrar nenhum outro líder religioso que passou aquilo que Jesus passou. Olhe para os líderes religiosos da história. Buda morreu doente depois de uma intoxicação alimentar e ainda continua morto. Maomé morreu após ter adoecido depois de uma febre intensa e ainda permanece. Krishna morreu sendo alvejado por um caçador e continua morto. Allan Kardec morreu com um aneurisma cerebral e ainda continua morto. Confúcio, o maior líder espiritual do mundo chinês, caiu em depressão profunda, morreu de uma doença coronária e ainda permanece morto. Aristóteles permanece morto. Sócrates e Platão estão mortos. Gandhi e Ali morreram e seus ossos ainda estão na terra. Mas Jesus, Ele é o único que esteve morto e hoje vive. Ele vive. Ele reina. Reina o Senhor. Trema os povos. Essa é a realidade central do Evangelho. Você pode visitar o túmulo de Allan Kardec e lá estará escrito: aqui jaz os ossos de Allan Kardec. Você pode ir na Índia e visitar o túmulo de Buda e você vai ver que estará escrito: aqui repousa os ossos mortais de Buda. Qualquer um pode ir a Meca e visitar o túmulo de Maomé e lá estará escrito: aqui jaz os ossos mortais de Maomé. Mas meus irmãos que estão aqui presentes, quem está nos assistindo, vocês podem marcar uma viagem para Israel hoje, ir em Jerusalém e você entrará no túmulo de Jesus, terá uma placa: Ele não está morto, Ele vive. Ele vive. Jesus vive. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E Ele não nos deixou apenas ideias e reflexões em seus livros, como tem os fiéis de Maomé, de Buda. Nós temos um compêndio formado por 66 livros, em 3 línguas diferentes, por cerca de 40 autores, espalhados em mais de 3 continentes, no intervalo de 1.600 anos, e essas histórias se interligam, elas se somam, elas se confirmam. Essa é a palavra de Deus, que tem uma única mensagem, que Paulo resume a Timóteo. Aleluia, Deus foi manifestado na carne, justificado pelo Espírito, contemplados por anjos, pregado entre os judeus e gentios, crido no mundo e recebido na glória. Que outro líder fez isso? Não há ninguém igual a ti. Não há ninguém, absolutamente nenhum outro Deus igual ao Senhor. O Senhor é santo. Santificado seja o seu nome no Brasil. Santificado seja o seu nome entre os povos, línguas, tribos e nações. Que eles vejam que o Senhor é único, o Senhor é incomum. Existe um homem com as suas mãos furadas, a primícia da ressurreição. Esse homem está sentado num trono. Um ser humano está sentado no trono ao lado do Deus Pai, e os anjos estão estarrecidos. Um olha para o outro e diz: Ele é santo. Porque entre todos os anjos, serafins, querubins, 24 anciãos, existe um ser humano nas regiões celestiais. E eu não sei se eles estavam acostumados ou se acostumaram com essa visão, porque o texto diz que dia e noite, até hoje, está agora, eles estão dizendo: uau, Ele é santo. Você está vendo? Ele é santo.
Ele é incomum, nós não vimos nenhum outro igual a Ele. Esse é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o rebento de Jessé, Ele veio para nos dar vida. Vida. Que outro líder se entregou voluntariamente por pecadores, prostitutas, ladrões, assassinos, para que eles fossem perdoados, arrebatados para si com amor? Foi porque Cristo morreu e ressuscitou que hoje nós temos a vida eterna. Você já agradeceu pela vida eterna? Foi porque Cristo morreu e ressuscitou que hoje nós temos o Consolador, que provê graça e poder para a gente vencer os desafios que a gente não consegue vencer sozinho. Foi porque Cristo ressuscitou que a nossa pregação não consiste apenas de palavras, mas de poder para curar enfermos, expelir demônios, purificar leprosos. E nós temos visto isso e vai aumentar nos próximos dias. Da mesma forma que a gente levou horas para expulsar demônios e no outro domingo foi segundos, vai levar segundos para paralíticos se levantarem, cegos verem, surdos ouvirem, tumor sendo vomitado. Eu vi isso no início da Juntos por Ti, gente vomitando tumores. Isso vai acontecer novamente. Por quê? Porque Ele disse, e eu creio na Bíblia, Ele disse, vocês vão fazer as mesmas obras e ainda maiores. Foi porque Cristo ressuscitou que podemos hoje ser cheios de uma alegria permanente em meio às tribulações, em meio às circunstâncias. Foi porque Ele ressuscitou que nós temos a certeza de que o nosso destino final não é a sepultura. Aleluia. Foi porque Cristo ressuscitou que os mártires não morreram em vão e os missionários romperam as fronteiras para que o Evangelho chegasse até nós. Foi porque Cristo ressuscitou que nós temos uma bendita esperança que explode no nosso coração, ainda que venham pestes, guerras, fome, colapso social, político, fome, nudez, perigo ou espada, principados, potestades, tribulação, nada vai nos separar desse amor. Nada vai nos separar desse amor. A nossa esperança não está em homens, a nossa esperança não está em políticos, a nossa esperança não está, em pessoas caídas. A nossa esperança está em Yeshua, Jesus. Ele vai pisar em Sião, vai governar todas as nações. Vai chegar um dia, e esse dia está chegando, que esse ser humano glorificado, o Filho de Deus, o Filho do homem, vai se levantar, vai tomar o livro. Ele é o único que é digno de romper os 7 selos, Ele é o único digno de dar ordem para que ressoem as trombetas. Ele vai se levantar e se ouvirá: todos os reinos desse mundo são do nosso Deus e Cristo Jesus. Aleluia. Está chegando o dia em que Jesus pisará a terra e governará todas as nações a partir de Jerusalém. Cristo é a primícia da ressurreição. Cristo é a primícia da ressurreição. Cristo, Ele é o primeiro da nova criação de Deus. Cristo é a primícia, o primeiro dos homens ressurretos, o primeiro de todos os homens, de todos os povos, tribos, língua e nação que foram chamados junto com o primogênito para formarem um novo Adão. Cristo, o cabeça, a igreja que é o seu corpo, formam um novo Adão. Por causa de Adão, o pecado entrou no mundo, mas Cristo, o cabeça, e o seu corpo formam um novo Adão, uma nova sociedade que vai restaurar todas as coisas. Jesus está aqui, meus irmãos. Jesus está aqui. Ele está formando um novo tipo de gente, uma nova sociedade constituída por pessoas que não são mais movidas por desejos, não são mais movidas pelas suas vontades, não são mais movidas pelos seus problemas aqui da terra. Um tipo de gente que possuirá o seu olhar fixo no nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé, que em breve virá.
nós não estamos apenas celebrando que Ele vive, estamos celebrando que Ele vive e que Ele irá retornar em poder e em grande glória. Olha só o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, verso 5. Diz bem assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitará com Cristo, é isso? O que está escrito aí? Pode passar. Deus, passado, presente ou futuro? Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos hoje, a nova humanidade em Cristo Jesus. Gente, esse texto, ele é muito lindo, gente. A palavra de Deus diz que a ressurreição de Jesus trouxe a nossa ressurreição. Paulo não está dizendo aqui que isso vai acontecer no futuro, não está dizendo que Ele vai nos ressuscitar só no futuro. O verso 6 está dizendo, Ele, diga comigo, Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais. Por que isso? Porque espiritualmente já estávamos mortos, espiritualmente estávamos presos na terra, com os nossos olhos espirituais fechados, sem ter um contato com a presença de Deus, num lugar de morte espiritual. Estávamos dominados pelo engano, pela mentira, nas mãos de principados e potestades que nos impediam de ter um relacionamento com o Pai. Ficávamos aprisionados no medo, no pânico, no lugar de condenação, sujeito às nossas crises emocionais, crises existenciais, vivendo num espírito de orfandade, debaixo de trevas, debaixo de tristezas, angústias e morte, mas pela fé na morte e na ressurreição de Jesus, Ele trouxe a nossa ressurreição, a minha e a sua, ou seja, o mesmo poder que ressuscitou Cristo, esse poder nos tirou desse lugar de trevas, na cruz do Calvário, Ele nos despojou de principados e potestades e triunfou sobre eles, nos tirando, portanto, de um lugar de medo, de um império das trevas, e Ele nos fez assentar em outro lugar. Que lugar? Nas regiões celestiais. Sabe onde espiritualmente você que tem a fé em Cristo Jesus está assentado hoje? Em Cristo Jesus. O que isso implica? Implica que aqui, nesse nível terreno, potestades e principados podem nos enganar? Sim ou não? Aqui? Sim, mas aqui pode? Não. Aqui o medo pode nos tocar? Espíritos atormentadores podem nos atormentar? Mas aqui não. Aqui o pânico pode me tomar, a tristeza pode tomar minha família, a morte, a dor do luto constante pode dominar minha casa, mas aqui não. E Deus está te chamando para subir para esse lugar. Ei, João, sobe para cá. João, sobe para cá. Eu quero te mostrar algumas coisas que você ainda não viu. Eu quero que você entre no lugar que eu já conquistei para você entrar. Porque Cristo conquistou na cruz do Calvário um lugar para a gente entrar. O problema é que muita gente sabe disso, mas ainda não entrou. Jacó, ele estava num lugar chamado Betel, casa de Deus, e ele vê uma escada ligando céus e terra. Nessa escada o Senhor estava no topo, ele via anjos subindo e descendo, e o Senhor estava chamando, sobe para cá. Sabe o que o Senhor está falando contigo hoje? Custou muito caro para você ficar aprisionado pelo medo, num tempo que eu já conquistei um livre acesso para você entrar na minha presença, aonde dor não te atormenta mais,
aonde o medo da morte não te atormenta mais, aonde os vícios não te atormentam mais. Deus está falando para você: sobe para cá, sobe para cá, sobe para uma nova realidade de vida. O Senhor está chamando pessoas aqui. Aqui a preocupação pode nos dominar, mas aqui não pode mais nos dominar, porque Ele é o Jeová Jirê, Ele é o Jeová Rafá, Ele é o El Elyon, Ele é o Adonai. E por que Ele nos coloca nesse lugar? Primeiro, verso 7, coloca aí para mim: para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça. Por que Ele nos coloca nas regiões celestiais? Para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça. Ele nos tira de um lugar de dor, Ele nos tira de um lugar onde nós estamos aprisionados pelo império do medo, e agora Ele coloca a gente num lugar alto. Para quê? Para que a gente pare de enxergar apenas no limite dessa era, para que a gente pare de enxergar apenas no horizonte de quanto tempo a gente vive hoje em média? 70, 80, 90, Aninha falou que vai morrer cedo aqui, 60 anos já está morrendo, não, em nome de Jesus. 70, 80, isso é muito pouco, perto de bilhões e bilhões de anos que o Pai está te convidando para viver com Ele. Eu te coloco num lugar alto, porque eu quero mudar a sua visão. Anos atrás eu me mudei para um apartamento, e o primeiro apartamento que eu vi era no 9º andar. Só que qual era o problema? Tinha um prédio na frente. E quando tem um prédio na frente, a gente enxerga até onde está esse prédio, essa barreira. E aí, eu vi um outro corretor. Esse corretor: vem cá, tem um apartamento no 26º. Eu falei: não, mas aí não dá para mim, muito caro. Não, está mais barato. Eu falei: o cara não sabia que o mercado tinha valorizado, era um português. Ou seja, Deus deu um presente para mim, literalmente um presente. Estava mais barato, muito mais do que o mercado. E eu fui, quando eu cheguei lá, eu vi a vitória inteira. Eu oro, intercedendo, colocando minhas mãos: Deus, dai-nos vitória para ti. Não tem fim a visão, vai até os montes. Sabe o que o Senhor fez com a gente? Tirou de um lugar onde a nossa visão é limitada, apenas essa era, 70, 80, 90 anos, e Ele nos fez assentar num lugar onde nós podemos já desfrutar do que Ele tem para nos oferecer bilhões e bilhões e bilhões de anos, porque a eternidade já começou para o salvo. A eternidade é conhecer Jesus, compreender a maravilhosa graça de Jesus. Jesus está aqui, irmãos, é tempo de agradecer, é tempo de gratidão. Jesus vive, Ele nos arrancou da morte. Aleluia, aleluia. Nosso destino final não é a sepultura. Esse corpo aqui, ele pode se degradar, mas um dia eu posso até morrer, mas a palavra de Deus diz que quando Ele vir, primeiro ressuscitarão aqueles que dormem, aqueles que estarão vivos serão glorificados, a glorificação do corpo, e nós vamos viver eternamente com Ele. Que promessa é melhor que essa? Viver eternamente com Jesus. Não há, Ele vai estabelecer o reino dEle aqui, o reino que é de justiça, paz e alegria. Diz comigo: justiça, paz e alegria. E esse reino você já pode desfrutar hoje. Porém, todos aqueles que estiverem em rebelião à vontade do Senhor, abraçando uma vida de pecado e de iniquidade, naquele dia serão destruídos pelo fulgor da ira de Deus. E é aquele momento que a igreja fica quieta. Reina o Senhor, tremam os povos. O Senhor está dizendo: arrependam-se, mudem a forma de pensar, mudem a vida de vocês enquanto é tempo. Deixem os prazeres e os pecados, a iniquidade para trás. É tempo de acessar o que já foi conquistado na cruz do Calvário para que você entrasse. O reino de Deus está acessível. Jesus vive. Jesus vive. Segundo motivo pelo qual Ele nos colocou nas regiões celestiais, verso 10: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. A nova humanidade em Cristo Jesus. Então nós não temos apenas uma esperança de uma vida
de uma vinda futura do Senhor. Ele já nos ressuscitou para sermos a sua nova criação. Ele já nos ressuscitou para que a igreja se tornasse um novo tipo de sociedade, em contraponto a uma sociedade caída. Um tipo de gente rico em boas obras. Quantos querem ser ricos em boas obras? Um tipo de gente que reflete a ética, os valores do reino de Deus, por meio do seu testemunho. E aí eu te pergunto, será que a igreja hoje, ela tem sido um modelo, um protótipo da nova sociedade que virá? Será que a igreja hoje no Brasil tem sido, pelo seu testemunho, um tipo de gente que anuncia a vinda do reino, um tipo de gente que é humilde de coração, que é pobre de espírito, que chora com os que choram, que são misericordiosos, tem fome e sede de justiça, se alegram na perseguição, porque essa é a constituição do reino de Deus. Ele morreu na cruz e ressuscitou para que pudéssemos viver a vida dele e sermos coparticipantes da sua natureza. Ele te amou. Ele te amou tanto, Ele te amou tanto, que deu o seu único filho, para que você pudesse viver uma nova vida nele, longe da depressão, longe da tristeza, longe da angústia, uma vida de paz, de justiça e de alegria. Mas nós precisamos nos lançar nele. Ele está constituindo uma nova sociedade para anunciar aquilo que vem. Aleluia. Que tipo de sociedade nós temos formado nesses dias? Sabe por que nós estamos aqui permanecendo 52 dias, dia e noite, 24 horas, 7 dias da semana, em adoração e intercessão? Porque em 1982, Deus falou que iria levantar um movimento de oração no mundo, queria mudar a forma e a expressão do que é ser igreja, de maneira que a igreja seria irreconhecível ao ser comparada com a igreja dos últimos 200 anos, 300, 1000 anos. Deus quer restaurar o ministério profético e apostólico da igreja. Deus quer restaurar uma igreja que flui verdadeiramente na missão de Jesus, na mesma estatura de Jesus. Deus, por isso que Ele está levantando homens que estão dando tudo de si, para que os santos sejam aperfeiçoados, até que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Deus, à maturidade, até chegar na medida da estatura da varonilidade de Cristo. Deus quer homens e mulheres como Ele, caminhando sobre a terra, chorando com os que choram, tendo compaixão, levando vida para aqueles que estão mortos, tirando as pessoas da prostituição, do tráfico. Não dá mais para a gente ficar brincando de cultinho nos domingos, não dá para a gente ficar mais nesse evangelho de 2 horas, isso não serve mais, nunca serviu. Não dá para a gente viver um evangelho de prazeres. Eu venho aqui, mas eu volto aos meus velhos hábitos, eu confesso os meus pecados, mas eu volto a comer a comida dos porcos, os cães voltando ao seu vômito. Não, Deus está levantando um tipo de gente segundo a sua natureza. Custou muito caro. Ele te amou tanto que deu o filho dele para morrer, para que você recebesse a oportunidade, o acesso de participar da sua natureza. Quantos estão me entendendo? Jesus, Ele é amor, mas Ele é também juízo, justiça, e Ele está vindo para julgar as nações. Olha o que está acontecendo em Israel, olha a guerra que está se levantando, as nações sitiarão a cidade de Jerusalém. Enquanto isso, tem muitos dormindo. Enquanto, o mundo está virando de cabeça para baixo, Deus está permitindo a iniquidade chegar ao seu ápice, tem muitos dormindo. É tempo de acordar, é tempo de decisão, é tempo de doar tudo. Enquanto tem gente dando tudo de si, quem dá pela metade não permanece.
E nós tivemos vários homens na história que deram tudo de si. Gregório McNutt, Evan Roberts, Billy Graham, homens que deram tudo de si. Não tem como a gente dar menos. Deus está chamando a igreja: morra e participa da minha ressurreição. Morra para os seus desejos. Viva a vida ressurreta em Cristo Jesus, onde o medo não te toma mais, onde o pânico não te toma mais, mas também o pecado não pode ser mais o seu hábito de vida, mas uma vida santificada no Senhor. Iniciamos essa reflexão falando sobre a importância da ressurreição como o fato mais extraordinário da história. Segunda etapa, eu quero falar sobre evidências da ressurreição. Infelizmente muitos desacreditam desse fato, mas eu quero falar 3 coisas rápidas aqui importantes. A ressurreição de Jesus, ela é um fato incontestável. É óbvio que muitos vão se opor a essa verdade. Desde que o túmulo foi encontrado vazio, pessoas inventam mentiras para dizer que Jesus não morreu na cruz. Na verdade ele teve um desmaio, e aí quando ele foi ali enterrado, ele ainda estava vivo, depois recobrou as forças e fugiu do túmulo. Outros dizem que roubaram o corpo de Jesus, os discípulos roubaram para sustentar uma mentira. Outros dizem que não foi Jesus que foi para a cruz, colocaram um sósia na cruz do Calvário, e esse Jesus, que é um profeta, foi elevado até lá, e ele vai voltar como um falso profeta para desmentir, como um profeta para desmentir o cristianismo. Isso está no Corão e na Suná. Várias mentiras, vários enganos para tentar encobrir o fato que Jesus ressuscitou. O fato que as escrituras, elas nos dão detalhes da ressurreição. Veja os elementos. A Bíblia diz que ao sepultarem Jesus, foi rolada o que, gente? Era pequena essa pedra? Uma pedra suficientemente grande para fechar o sepulcro. E se você for em Jerusalém ou estudar um pouquinho a história bíblica, você vai saber que os sepulcros eram cavados num local que ficava inferior, num declive, e tinha uma canaleta, e numa região superior tinha uma pedra que ela era rolada. Nenhum homem conseguia transportar essa pedra. Essa pedra, ela é tão pesada que só se movimentava rolando. Então, se essa pedra só se movimentava rolando de cima para baixo, você acha que alguém iria rolá-la sozinho de baixo para cima e pelo lado de dentro? E aí tem um detalhe: a lei judaica dizia que a pedra tinha que ser selada. Provérbios 26, verso 27 fala que se alguém romper o velcro, o selo que cola a pedra no sepulcro, era digno de prisão, era maldito. Então, como que de dentro essa pedra foi rompida e voltaram por esse lugar? Terceiro ponto, como se não bastasse, o sepulcro foi vigiado por uma escolta romana. Os principais sacerdotes chegaram até Pilatos e falaram: Pilatos, Senhor, esse mentiroso disse que morreria e ressuscitaria logo em seguida. Veja o que pode acontecer: os discípulos vão tentar roubar o corpo dele e sustentar essa mentira, fazendo com que ela se alastre. Faça o seguinte, um conselho: coloque uma escolta romana para vigiar 24 horas durante 6 dias esse túmulo. E os romanos foram colocados lá fortemente armados e vigiaram. 6, escolta romana, 6 soldados fortemente armados, fortificados, para vigiar o túmulo de Jesus 24 horas. Te pergunto, você acha que os discípulos que fugiram quando os sacerdotes vieram, apontado por Judas, para prender Jesus, você acha? Marcos, ele não conseguiu nem colocar a roupa dele, ele estava com uma roupa de linho que ficou na mão dos guardas, ele corre nu. Pedro negou Jesus 3 vezes, não ficou um com Jesus, exceto João, que apareceu na cruz do Calvário para consolar Maria. Todos fugiram. Você acha que esses homens que estavam acovardados, temendo a morte, temendo a perseguição, iriam atrás de Jesus enfrentar a escolta romana? Sim ou não? Óbvio que não. Outra coisa, as diversas faixas de pano que eram colocadas para envolver um morto,
mais um unguento da mirra para conservar o corpo que chegava a apodrecer com o tempo. Esses panos com mirra pesava cerca de 40 quilos, eu estava estudando. E quando eu olho os escritos de João, o Evangelho de João, a palavra de Deus diz que quando João entra, imediatamente ele creu. João, ele vê o túmulo e imediatamente ele creu. O que tinha acontecido para João ver e imediatamente crer? O que ele viu? Ele viu um casulo. E esse casulo estava oco. Por quê? Porque eles já não estavam mais lá. E quando ele olha para esse casulo, do lado da cabeça, onde ficaria a cabeça de Jesus, o lenço que cobria a sua face, estava do ladinho do túmulo, dobradinho. Por que isso? Isso é muito lindo. Uma criança judaica sabe o que significava isso. Isso fazia parte da dinâmica da vida diária de um judeu. Uma casa abastada que tinha um servo. Esse servo, ele preparava a mesa para o seu senhor, a mesa de jantar. O senhor sentava na mesa para se alimentar. E quando ele acabava de jantar, ele pegava o lenço que estava sobre a mesa, limpava a barba, o rosto e jogava sobre a mesa embolado. O que isso significava? Significava: eu terminei, pode tirar a mesa. Só que se o Senhor, ele se levantasse para se ausentar, e ele dobrasse o paninho e colocasse do lado do prato, ele estava passando uma mensagem: não toque. E o servo não ousava tocar até que o Senhor voltasse, porque aquilo significava: eu voltarei. Quando João, ele entra no túmulo e ele vê o lenço dobradinho do lado de um casulo cuja borboleta não estava lá. O Senhor já tinha se transformado, sido glorificado. O que ele estava dizendo? Eu voltarei, eu vou voltar, eu vou cumprir o plano da redenção. Eu estou formando uma família, o cabeça e o corpo, um novo Adão, um novo tipo de gente para restaurar todas as coisas. Ele está vindo, Ele está vindo, Ele está vindo. Você pode glorificar a Deus? Ele está vindo. Nós te esperamos, Jesus. Nós te esperamos, Jesus. Você pode dizer isso para Ele? Nós te esperamos, Jesus. Ele apareceu para Pedro, Simão. Ele apareceu para Maria Madalena. Ele apareceu para Tiago. Ele apareceu para os 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele apareceu para Paulo. Ele derruba Paulo no caminho de Damasco. Ele cega Paulo. Ele foi tocado por Tomé. Ele comeu peixe e mel com os discípulos. Ele foi visto, glorificado por Estevão. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, Estevão viu a melhor visão que ele podia ver: Cristo no trono. Aleluia. Jesus está pisando na terra. Existem pessoas se convertendo no Egito e não tem ninguém pregando para eles. Quando você vai perguntar quem pregou a mensagem, nós vimos Jesus. Nós vimos Jesus. Eu conheci a história de uma muçulmana que teve a boca rasgada pelo seu marido. Por quê? Porque ela estava dentro de casa e ela começa a gritar: Yeshua, Yeshua, Yeshua. E o marido foi com raiva. O que foi, mulher? Eu vi Jesus. Jesus está trazendo os muçulmanos para Ele, os coptas para Ele, os brasileiros para Ele, a Argentina para Ele, América Latina. Num tempo em que a América Latina está vivendo um caos político e econômico em densas trevas, a sua maravilhosa luz vai brilhar em meio às trevas. E Deus vai mostrar que quem governa a terra não é o comunismo. Quem vai governar a terra se chama Jesus Cristo, o Senhor, o Todo-Poderoso. Aleluia. Segundo fato da ressurreição,
A ressurreição moveu o psicológico dos discípulos de maneira drástica, perceptível, e continua movendo até hoje. Afinal de contas, que povo doido é esse que está 52 dias, 24 horas, aos pés de Jesus? Porque nós vimos o Senhor. Nós estamos refém da visão celestial. E isso é perceptível quando você vê a vida dos discípulos antes da crucificação. Olha para a vida dos discípulos antes. Eles estavam trancafiados. Quando Cristo foi crucificado, eles estavam morrendo de medo de serem mortos. Um por um abandonou Jesus. Como eu disse, só ficou João para consolar Maria. Os demais ficaram acovardados. Pedro nega Jesus, temendo a oposição e perseguição. Mas de repente parece que algo muda. Quantos são psicólogos aqui? Levante a mão. Você consegue ler a Bíblia e ver algo acontecendo? Algo muda. Os caras estavam com medo, acovardados, escondidos. De repente esses caras, eles estão intrépidos, ousados, proclamando o Evangelho, enfrentando perseguição, enfrentando martírio. Algo mudou na vida deles. O quê? Viram o Jesus glorificado. Quando Paulo, ele está diante do rei Agripa, o rei Agripa chega para Paulo e fala: Paulo pregando o Evangelho, se defendendo também, e ele chega para Paulo: Paulo, as muitas letras te fazem delirar, seus dias mergulhados nos livros está te deixando doido, você está andando muito com essa turma dessa igreja de parede preta, você está ficando doido. E Paulo olha para Agripa e fala assim: rei Agripa, eu não estou falando daquilo que eu vi nos livros, daquilo que eu li, daquilo que eu ouvi no YouTube. Os meus olhos viram o Senhor Todo-Poderoso. Eu me tornei refém da visão celestial. A morte não me amedronta mais, a fome não me amedronta mais. Eu me tornei um servo de orelha furada. E eu estou vendo pessoas aqui furando as suas orelhas, dizendo: Senhor, não quero mais nada, eu não quero te pedir nada, eu só quero ouvir a sua voz, eu só quero contemplar a sua face. Nada está bem sem você aqui, Pai, precisamos do Senhor de novo aqui. Nada está bem sem você aqui, Jesus. Nada está bem sem você no Brasil. Nada está bem sem você em Jerusalém. Nada vai bem sem o Senhor no mundo, Pai. Julgue as nações, toma a terra por herança, como sua possessão. Sabe o que nós precisamos, irmãos, nesses dias? Nós precisamos ver Jesus. Nós precisamos ver Jesus. No ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que as coisas estão passando, no ano em que eu estou perdendo coisas preciosas, no ano em que o Brasil está de cabeça para baixo, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e nada mais me afeta. Eu queria Jesus, 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 Jesus. Jesus. O Senhor está te chamando nessa noite. O Senhor está te chamando nessa noite. O Senhor está te chamando nessa noite. Abra, Pai, os olhos dos teus filhos para que te contemplem.
Eu posso falar 3 horas aqui, mas uma visão da sua glória para os teus filhos, isso muda tudo. Gera fome no interior dos teus filhos, fome e sede, fome e sede, fome e sede. Vamos, Espírito, toma-nos. Espírito Santo, toma-nos. 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 Toma-nos com temor. Espírito de graça e súplica, toma-nos. Espírito de graça e súplica. Espírito de graça e súplica. Desespero aqui nos corações, gera desespero aqui nos corações. Tu és poderoso, Tu és santo, revela a sua majestade, revela-nos a sua grandeza, ó poderoso Deus, poderoso Deus. As gotas estão caindo. A presença de Deus está aqui. Toma, Senhor, esse ambiente. Oh! A morte foi vencida. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, a sua vitória? Cristo vive. Batiza-nos, batiza-nos, batiza-nos com seu amor, batiza-nos com seu amor. Eu via muito óleo sendo derramado sobre aquela senhora, muito óleo sobre a sua casa. Não vai faltar azeite na sua casa, não vai faltar azeite, não vai faltar farinha. O Espírito está dizendo, não vai faltar azeite na sua casa. Pode pegar as vasilhas, pode pegar emprestado com os vizinhos, Ele vai encher de azeite, ou seja, a sua vizinhança vai ser tomada pelo Espírito. Aleluia. Não vai cair um raio na sua cabeça para te tirar desse lugar de inércia. Você vai ter que pedir, buscar, pedir e dar-se-vos-á, buscar-me-eis e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Vamos, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que importuna o Senhor, os céus se abrem. Batiza-nos, 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 batiza-nos. Sou combiana la sei. Ei. Oh. Nós não vamos mais olhar para trás. É hora de queimar as carroças. É hora de queimar as carroças. É hora de queimar aquilo que você se segura. É hora de tirar as suas muletas e jogar para longe. E depender do Senhor, Ele está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Ei. O Senhor está aqui. Jesus, 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 alegria, 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 alegria.
Sabe por que muitas vezes você não consegue provar dessa alegria? Porque você quer compreender as coisas primeiro, para depois obedecer. Eu venho falando disso. A gente muitas vezes quer compreender e entender tudo, para depois se lançar. A palavra de Deus diz: para que saibais, creais e entendais que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você vai provar do Deus Todo-Poderoso quando você, uma vez que você sabe, você crê. O que é crer? É você dar um passo sem ter chão. É dar um passo sem entender, sem compreender tudo. Ele está falando: você não vai entender tudo de uma vez, mas à medida que você der um passo em direção a mim, eu vou e dou um passo e te revelo a grandeza da minha vocação, a grandeza da minha herança nos santos. Aleluia, a grandeza do seu chamado. Então não queira entender tudo para depois entrar. Entra, se joga de cabeça, porque se você se jogar, uma alegria e uma paz que excede todo entendimento vai tomar o seu coração por completo. Vamos, entre, a porta está aberta, suba para cá. É hora de subir a escada entre céus e terra está posta. Oh, rompa espírito, rompa espírito, rompa espírito, rompa espírito, rompa espírito. Santo, 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 santo. Vamos, Sérgio. Santo, santo, santo. Vamos, Gustavo, vamos. Vamos carregar a arca. Vamos carregar a arca. Sacerdotes sincronizados. A arca está aqui, ela está passando. A presença de Deus está aqui. Yeshua, nós te queremos. Vida, 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 vida mais que abundante. Sabe o que eu via? Eu via hoje muitas pessoas aprisionadas e elas não conseguiam ver o Senhor, não conseguiam adorar o Senhor, não conseguiam provar dessa alegria. O Senhor está querendo quebrar esses grilhões, essas algemas, essas amarras agora. Tem discípulos no caminho de Emaús aqui. Tem discípulos no caminho de Emaús aqui. Os discípulos, eles estavam indo, escuta. Os discípulos estavam indo no caminho de Emaús, falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Lucas capítulo 24, verso 14. E de repente Jesus chega, e os olhos deles estavam fechados, para que não conhecessem Jesus. Está falando aqui de um tempo onde Jesus está pisando na terra. Jesus está andando entre o seu, e tem gente que está de olho fechado, não consegue perceber a presença de Jesus. No tempo em que Jesus está pisando no bairro, no tempo em que Jesus está pisando na cidade, tem gente que não está conseguindo enxergar. Os olhos estão fechados. Você está parado na depressão há anos. Você está parado na crise há anos. Você não sente paz. A vontade que você sente é de morrer. Você veio aqui nessa igreja convidado, você não sabe nem por que está aqui. A vontade que está parando no seu coração agora é de ir embora. Sabe por quê? Porque Cristo está querendo te libertar. E existem forças malignas colocando na sua cabeça que o seu lugar não é aqui, que você não é digno. Jesus te amou e deu o Filho dele por você, por nós. E essa prisão, ela cai hoje. Hoje.
Versículo 27, Jesus aparece para esses homens. E ele começa a pregar o evangelho, começando pelos profetas, por Moisés, passando por todos os profetas. Versículo 27, explicava-lhes o que dele se achava escrito em todas as escrituras. Sabe o que Jesus faz quando ele se depara com aqueles homens que estavam incrédulos? Ele começa a passar pelas profecias. Ele passa pelas escrituras, desde Moisés até os profetas. Porque aqueles homens estavam decepcionados com Jesus. Aqueles homens estavam decepcionados da forma que você pode estar decepcionado com Jesus, com a igreja hoje. Eu já me frustrei tanto, eu nem sei porque eu estou aqui dentro. Já me decepcionei com esse negócio de religião, acho que não é para mim. Irmão, estou falando de coisa aqui que eu nem imaginava em falar hoje. O Espírito está conduzindo aqui agora. Meu sermão já foi para o espaço. E isso é por amor a você. Mas sabe o que Jesus fez com os discípulos? Voltou para as profecias, para fazer com que eles se lembrassem de tudo aquilo que eles tinham ouvido no passado. E Jesus está aqui para dizer para você tudo o que ele já disse anos anteriores, que talvez a sua mente tenha esquecido. Mas ele não se esqueceu, Lívia. Ele não se esqueceu de tudo aquilo que ele já disse para você. Ele não desiste de vocês. Eu vejo Deus tirando, frustração do seu coração. Nada dá certo na minha vida. Ele está falando, vem, me abraça que eu vou fazer dar certo. A partir de agora eu tenho uma nova vida. Jesus está pisando vitória. Ele está pisando aqui. Ele tem alegria transbordante para te dar, como ele tinha para esses discípulos. E eles não estavam vendo. Jesus poderia nem ter visitado os discípulos no caminho de Emaús. Ele podia estar falando, cara, eu já falei tanto, eu passei aqui o meu ministério inteiro, todas as escrituras falam sobre mim, e esse cara não quer acreditar em mim, esse cara não me vê, eu vou deixar eles morrerem. Não. Ele, o Filho de Deus, Deus em carne, com a sua misericórdia, ele vai até aqueles homens que estavam incrédulos para abrir os seus olhos. Sabe por que você veio aqui hoje? Porque ele te ama tanto e ele te trouxe para cá para abrir os seus olhos. Podia ter desistido de você, ele não desistiu. Talvez homens desistiram de você, ele não desistiu. Eu vou repetir, homens podem ter desistido de você, ele não desistiu. Mas ele quer uma correspondência sua. Há quantos anos ele está te chamando? Ei, filho meu, volta. E você não respondeu. Mas hoje é dia em que o pai está na sacada da casa, de braços abertos, para receber os filhos pródigos de volta para casa. Oh, Jesus. Eles estavam, verso 22, eles estavam com os olhos fechados a respeito do testemunho dos irmãos. É verdade que também algumas mulheres dentre nós maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto visão de anjos que dizem que ele vive. De fato, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, Pedro e João, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, eles estavam cegos. Eles estavam desiludidos da vida. Eles estavam no lugar de murmuração, de queixa. Peraí, Jesus, ele disse que ressuscitaria, não ressuscitou ainda, e nem tinha completado os 3 dias. Está falando de gente que está desistindo antes da hora. Ei, ele disse que vai cumprir, não desista antes da hora. Ainda que demore, ainda que tarde, aquilo que ele disse vai se cumprir se você corresponder. Amém? Esses homens estavam se queixando, murmurando, mesmo diante de gente testemunhando que ele estava vivo,
de que Ele estava ali presente. Às vezes eu paro e me penso, Jesus, o que eu preciso falar mais? Paralítico levantou. Gente que estava surdo de um ouvido ouviu. 3 mulheres de AVC foram curadas. Doenças de vários tipos. Pessoas possessas sendo libertas. Vidas e mais vidas. 20 batismos em 40 dias. A gente está em 52. No intervalo de 40 dias foram 20 vidas que se entregaram e batizaram. Que diante de tantos testemunhos, o que mais precisa acontecer para você crer? Mas mesmo assim, 2 discípulos estavam dominados pela incredulidade e pela queixa. Está fazendo sentido? 2 discípulos estavam dominados pela incredulidade. Eu acho que isso não é mais para mim. Essa turma aí está doida. Fanáticos. As pessoas estão dizendo isso, mas eu acho que não é bem assim. Eu acho que eu não preciso jejuar tanto. Eu acho que eu não preciso ir nessa frequência que a turma está indo. E aí você não dá o braço a torcer e prefere ficar numa vida de frustração, numa vida de depressão, numa vida de falsos prazeres, anestésicos passageiros, do que dar o braço a torcer e viver uma vida com Jesus. Você está me entendendo? Sabe qual o conselho que eu te dou nessa noite? Faz um teste, se lança de cabeça. Eu devolvo o seu dinheiro se estiver errado. Não tem isso, né? Porque eu sei que não tem devolução. Quando a gente se lança nele, ele nos transforma por inteiro. Ele nos transforma por inteiro. Verso 14. E iam caminhando no caminho de Emaús, falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e como os principais dos sacerdotes. Jesus é muito legal, né? Porque eu tinha preparado o sermão para o lado, em alguns momentos, para o lado da exortação, vai para o lado do consolo. É porque o pai está aqui com o coração de amor pastoral. E ele está dizendo: filho, hoje você não vai falar para a minha igreja, você vai falar para os filhos pródigos voltarem para casa. A igreja você fala depois. Você fala durante a semana. Hoje é dia dos meus filhos voltarem para casa. É dia de braço aberto, anel na mão, uma túnica posta, porque ele hoje vai te vestir e vai dar uma grande festa para você. E os filhos mais velhos não vão ficar birrados, porque a coisa que os filhos mais velhos mais querem aqui é que os filhos mais novos voltem para casa para a gente festejar. Aleluia. Mas aqui, eles iam no caminho de Emaús, conversando sobre como os principais sacerdotes entregaram Jesus à condenação e o crucificaram. Eles estavam com os pés aonde? No caminho de Emaús. Era um caminho que era conhecido por ser uma rota de fuga. Emaús ficava a 11 quilômetros, 60 estádios distante de Jerusalém, 11 quilômetros. Num tempo em que Jesus, vivo, glorificado, escuta, num tempo em que a presença de Jesus está num lugar, tem 2 pessoas que estão numa rota de fuga, indo para longe, num lugar em direção a Emaús, que significa águas termais, água quentinha. Para quê? Para relaxar dos meus conflitos internos. Água quentinha para eu relaxar provisoriamente do meu caos interior. Por quê? Porque Jerusalém está me perturbando. Então eu fujo, porque em Jerusalém eu tive uma decepção, eu tive um dissabor. E aí eu fujo para uma rota de fuga. Que homem que pegou uma rota de fuga? Deus falou: vai ter avivamento em Nínive, vai lá e proclama o evangelho. Jonas foi para onde? Rota de fuga, para um lugar chamado Tarsis, que significa paraíso distante. Espera aí, tem um cara aqui, enquanto Jesus está pisando na terra, Jesus está com o corpo glorificado,
Deus na terra, um lugar chamado Jerusalém, cidade da paz, enquanto a presença de Deus está estabelecendo paz num lugar, tem gente numa rota de fuga para longe, querendo águas termais, anestésicos, passageiros. E aí você vai para Emaús, você vai para Tarsis, você até prova de coisas que são agradáveis, mas em pouco tempo aquilo que era mel se torna amargo. Deus está falando, volta para Jerusalém, volta para a cidade da paz. Você está comigo? Quantos estão comigo? Eu sinto que o Senhor está quebrando cadeias aqui. Emaús é lugar onde o sol se põe. Emaús é lugar onde tem trevas. Emaús é um lugar onde tem falta de esperança. Emaús é um lugar de preocupação, onde pessoas ficam concentradas no seu problema. Saia hoje do lugar de Emaús e volte para a casa de Deus, filhos meus. Verso 24, então lhes perguntou Jesus, que isso vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Sabe por que eles estavam entristecidos? Porque eles não estavam participando da festa. Irmão, deixa eu te falar, o Senhor preparou uma festa, tem 52 dias aqui em Vitória. E Ele está te chamando. E muitos estão deixando esse lugar de festa. E o que está pairando no seu coração? Tristeza, angústia, depressão. Você está no caminho. Tem gente que parou na sexta-feira da paixão, parou na cruz. Tem gente que parou na via dolorosa. Tem gente que parou a sua vida num lugar de sofrimento, num lugar de dor, num lugar de mágoas, de amargura, num lugar de preocupação, o que vai ser do amanhã. Mas nós não estamos mais na via dolorosa, nós não estamos mais, Cristo não está mais na cruz. Você pode ver em algumas instituições a cruz e Cristo no meio, mas Ele não está mais lá. Jesus está vivo e Ele está todos os dias conosco, até a consumação dos séculos. Arrependam-se e voltem-se para o Pai, convertei-vos a mim de todo o coração. Aleluia. Ah, pastor, mas eu já tentei, a minha vida está em trevas, é só trevas. Eu tento e é só trevas. Deixa eu te falar, antes da ressurreição também teve trevas. Se antes da ressurreição teve trevas, antes do retorno dele também vai ter trevas. Mas em densas trevas brilhará a gloriosa luz. Eu lembro que eu ia viajar para alguns lugares no interior com os meus pais, ficava com meu irmão atrás no chevetinho. E quando a gente estava na cidade, a gente olhava para cima e não via as estrelas e a luz do sol refletida na lua. Não conseguia ver com tamanha nitidez, mas à medida que a gente entrava na estrada rural, ficava mais nítido. Você já percebeu que quando você está na roça, Aninha, brilha com intensidade, você vê as estrelas, a lua. Por quê? Porque está tudo escuro, não tem nada competindo. Sabe o que Deus está fazendo com o mundo? Ele está apagando a luz do mundo nesses dias. Ele está deixando trevas, para quê? Para quando a luz dele brilhar, vai ficar nítido, impactante, será glorioso. É por isso que trevas muitas vezes têm tomado a sua vida. Nós estamos vivendo dias em que a iniquidade vai avançar. E essa era a queixa dos discípulos. Ele está falando, você não está sabendo o que está acontecendo? O justo foi entregue para condenação. Está acontecendo uma injustiça, você não está sabendo. A palavra de Deus diz que à medida que a iniquidade avançar, o amor de muitos vai se esfriar. Sabe por que esses dois homens estavam cabisbaixos, tristes? Porque eles não conseguiam aceitar a injustiça que fizeram com Jesus, e o coração deles se esfriou. Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus disse que com a avançada iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. A iniquidade está avançando lá fora, sim ou não? E com isso o amor dos filhos de Deus, de quase todos, está se esfriando, mas não de todos. Há 7.000 que não se prostram a Baal, há 7.000 que não se esfriam. Aleluia.
Existe um tipo de gente que não vai se ofender com Jesus. Jesus, ele fala: não vos escandalizeis por minha causa, não se ofendam com a minha maneira de trabalhar. Escuta, a iniquidade vai aumentar nesses dias, e Deus está permitindo isso. Deus está permitindo isso. Parte dos juízos de Deus, dos julgamentos preliminares, é Deus, ele removendo a sua mão que refreia a iniquidade. Por quê? Porque ele vai permitir que a malignidade suba até o ápice, para que fique claramente exposta, para que todos percebam que a vida sem Deus é uma droga. A humanidade sem Deus não consegue prosseguir, não consegue avançar. O problema é que com o avanço da iniquidade, se a gente não vigiar, o amor de muitos vai se esfriar. 2 discípulos chegam até Jesus e falam assim: é o Senhor que viria, o Messias, ou devemos esperar por outro? E aí Jesus fala: diga para João, os cegos veem, os coxos andam, os paralíticos se levantam, eu sou o Messias. E aí eles ficaram na expectativa, eu creio, de Jesus salvar João Batista da prisão e tirá-lo da morte. Jesus fala: ô meu irmão, não vos escandalizeis por causa de mim, não se ofenda com a maneira que eu trabalho. João vai ter que morrer, eu vou para a cruz. Uma grande tribulação vai se levantar nos próximos dias, e se você não tiver com seu coração ardendo, você não vai resistir. Eu tenho que te avisar isso. Não se ofenda com a maneira de Deus trabalhar. Com a avançada iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar, mas vai ter um tipo de gente que vai estar todos os dias aos pés do Senhor e vai dizer: Senhor, estenda a sua cobertura sobre nós. Eu já coloquei a melhor roupa, já passei um bom perfume. O meu lugar é estar aos seus pés. Sabe para onde Deus te chamando? Para os pés dele. Sente-se aos pés dele. Você não é Marta. Sabe por que você está aí muitas vezes nessa vida? Porque se envolveu apenas como Marta. Deus está te chamando hoje para você ser como Maria, ficar aos pés dele e não sair desse lugar até que o seu coração esteja queimando. Oh Senhor, oh Senhor. Versículo 21, versículo 26. Olha o impacto do poder da ressurreição na vida desses homens. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Versículo 28, e chegando próximo à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Versículo 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e lhe deu a eles. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Irmãos, quando que os olhos dos discípulos foram abertos? Quando eles... E o partir o pão lembra do corpo de Cristo. Sabe quando que os seus olhos estarão abertos para ver Jesus? Quando você estiver junto do corpo, partindo o pão, junto com seus irmãos. Se eu corto o meu dedo aqui e eu lanço fora, em pouco tempo o meu dedo apodrece. Da mesma forma é um filho de Deus, que ele é expurgado, ele sai e ele decide viver a vida longe da igreja. Não consegue. A única forma de você ter os seus olhos abertos é congregando, comungando com o corpo, partindo o pão. Existem pessoas aqui para você se relacionar, existem pessoas para te amar. É hora de você voltar para a casa do hospedeiro. Lembra que eu falei domingo passado? Existem pessoas aqui para te acolher, para te amar, para você se relacionar. Não são dias de ficar longe. Volte para casa. Oh, aleluia. Versículo 29. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Primeiro impacto da ressurreição: ter os olhos abertos para ver Jesus. Diga comigo: eu quero ver Jesus. Eu quero ter meus olhos abertos. Eu não quero ficar com minha visão embotada, minha visão obscura. Eu quero ver a glória do Deus vivo. Segundo impacto da ressurreição: coração ardendo.
pela exposição às Escrituras, pela comunhão com Jesus. O texto diz aqui, escuta, que Jesus ele estava com os discípulos e ele chega nessa região da aldeia e ele faz como se fosse passar adiante. Ele faz como se não quisesse ficar muito tempo ali com os discípulos. E os discípulos chegam para ele e falam assim: mestre, já está tarde, já estamos cansados, entra conosco na aldeia e descansa. E aí Jesus vai, ok, eu entro e fico com vocês. Deixa eu te falar, você acha que Jesus queria passar adiante? Eu lembro que quando eu namorava com Suelen, eu ia para a casa dela, dava 1 hora e falava assim: amor, estou indo embora. Ela: não, fica comigo. Porque a coisa que o namorado mais quer é que a sua namorada fale: fica mais um pouco, fica na minha casa, vem, vamos ter mais um tempo juntos. Ah, cara, isso é tão bom. O nosso amado, ele faz como se fosse passar adiante, mas a única coisa que ele quer é ouvir um convite: fica aqui, descansa conosco. Olhos abertos, coração queimando. Olhos abertos, coração queimando. Olhos abertos, coração queimando. Mas nós precisamos dizer: papai, Jesus, fica aqui com a gente. Encontra um lugar de descanso aqui entre nós. Ah, meu irmão, ele não vai fazer se você não abrir a porta. Ele não é um arrogante, ele é um gentleman. Ele está batendo a porta. Ele está batendo, ele está dizendo: se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Existe uma mesa que o Senhor quer preparar. É uma mesa que ele quer sentar contigo hoje, não amanhã. Diga comigo: olhos abertos, coração queimando. De novo, olhos abertos, coração queimando. E se tem uma coisa que está queimando há 52 dias, é o coração de muitos irmãos aqui. Mas nós não queremos apenas 50, 60, 80. Nós queremos mais homens famintos, desejosos pela presença de Deus. Talvez o seu coração não queime há muito tempo. Talvez seu coração não queime há muito tempo. Ele está te chamando hoje e eu quero incendiar o seu coração. Acende o fogo em meu coração. Acende o fogo em meu coração. Acende o fogo em nossos corações, Jesus. Acende o fogo, diga: acende o fogo no meu coração. Acende o fogo no meu coração. Não vou me conter. Aleluia. Desespero santo. Desespero marca-nos. Fira-nos. 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 Toca-nos nessa noite. Toca-nos como o Senhor tocou Isaías. Toca-nos como o Senhor tocou Paulo. Toca-nos, Senhor, como o Senhor tocou João. Meu coração, eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti. Acende. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não me controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Vamos, vamos. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, não me controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo, vamos. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus.
Abra os olhos dos teus filhos. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar. É. Não há outro lugar. Em teu amor, não há outro lugar. Não há. Eu disse para vocês que os discípulos estavam cansados de um dia inteiro de caminhada, frustrados, acovardados, desiludidos, mas quando os olhos dos discípulos se abrem e o coração se torna um motor de combustão, o texto diz no versículo 33, que na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam os 11 e os que estavam com ele, as quais eles diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E os dois lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Na mesma hora, primeiro impacto da ressurreição, os nossos olhos são abertos. Diga comigo, olhos abertos. Segundo impacto, corações em chamas. Mas agora o que nós temos também são pés dispostos. Diga comigo, pés dispostos. E boca preparada para proclamar que Jesus vive. Eles estavam cansados. Eles chegam para Jesus: a gente está exausto, você também deve estar exausto. Não passa adiante não, descansa aqui com a gente. Senta à mesa, parte o pão. É ele, peraí, não dá, num tempo em que ele está pisando no lugar, não dá para a gente ficar dormindo. Se vocês soubessem o que o Senhor está fazendo, vocês nem dormiriam mais. O Senhor está dizendo. Eles pegam, se levantam imediatamente e voltam para Jerusalém, pés dispostos a pisar na terra, a correr proclamando o Evangelho. Jesus vive. Não tem cansaço que nos derrube, não tem frustração que nos alcance mais, porque nós temos a convicção de que Ele está vivo, e aquele que prometeu, Ele vai cumprir, liberar o seu poder sobre a sua igreja. Não é palavra do pastor Dan, não é palavra do Mike, do pastor Dani, do pastor Gui. Jesus diz: nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Talvez você esteja a tempo numa vida de desilusão. Talvez você esteja há tempos longe dessa chama que já ardeu no seu coração. Talvez os seus olhos nesses dias foram embotados para não enxergar e contemplar a beleza de Jesus. Mas hoje, o que Ele quer fazer aqui é gerar olhos abertos, corações em chama, pés dispostos e boca preparada para anunciar que Ele vive e reina para sempre. Eu quero fazer um convite aqui para aqueles que estão já há tempo sem o prazer do lugar da presença. Se em algum momento você foi tocado nessa mensagem e o Senhor produziu um desejo no seu coração para se doar mais, se lançar mais na presença dEle, ter de volta aquela chama que já queimou no seu coração, que hoje talvez esteja quase que apagando, mas eu sei que tem um vento impetuoso que vai soprar e vai acender esse fogo outra vez. Se você foi tocado por essa mensagem, quer receber uma oração ou se reconciliar com o Senhor, levante a sua mão nesse momento. Continua com a mão levantada. Eu sei que tem mais. 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 Hoje é dia de festa. Por isso que a guerra foi tão grande. Olha ali, mais uma. Continue com a mão levantada. O Senhor triunfou sobre a morte, despojou-nos das mãos de principados e potestades. Eu quero convidar você que levantou a mão, vir aqui na frente. E eu sei que tem mais. Hoje é dia. Hoje é dia.
E Pedro, eu passei por ti e o Senhor mandou te dizer, eu preciso de você. Nós precisamos, essa comunidade precisa de você. Você é importante para nós. Você é um soldado que Deus arregimentou nessa batalha. Eu quero chamar, vamos, as irmãs para abraçarem, irmãos. Eu sei que tem mais. Quem aqui quer sair daqui explodindo de alegria pela presença de Deus, ter a chama de novo ardendo no coração? Levante a mão. Hoje é dia de retorno, hoje é dia de reconciliação. Ei! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Vamos adorar o Senhor. Fique de pé, fique de pé. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Aleluia. Aleluia. Oh. Santo Deus. Santo Deus. Santo Deus. Vamos. Irmãos, feche os seus olhos e comece a clamar: Senhor, faça o seu fogo cair aqui. Acende o fogo outra vez. Acende o fogo nesse lugar. Tem mãe de Vitorinha? Uau! Deus está trazendo a família toda, meu Deus. Aleluia! A salvação nas casas. Glória a Deus. Vamos, clame. Deus, libera do seu fogo aqui. Acende um fogo em meu coração, que não resistirei, que não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que não resistirei, que não controlarei. Vamos. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que não resistirei, que não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Vamos. Eu não resistirei. Aqueles que têm o anseio pela presença, vamos.